dia, pessoal. Estou vendo que tem algumas caras novas que não estavam no horário da abertura. Estamos com o Henry Costa aqui, diretor de produto da Renner, e ele vai trazer um assunto, acho que bem atual, de um novo conceito, de uma nova forma de como administrar todo o negócio. O Henry vai conseguir falar muito melhor sobre o assunto, mas que é de extrema importância, que a Renner já está começando a colocar em prática, e a gente acredita que é muito importante para a sustentabilidade dos negócios para a indústria brasileira. Então, vou passar a palavra aqui para o Henry, e aproveitem, gente. Obrigado. Olá, bom dia, tudo bem? Meio fraquinho, estou acostumado lá na Renner, todas as reuniões que eu faço, eu começo com bom dia, tudo bem. Vamos de novo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tá, mas está ótimo. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, seu Jacques, obrigado, Renato, obrigado, Ione, Léo, aí, pela oportunidade. Novamente, estar aqui com vocês aqui, falando um pouco sobre o que a gente vem enxergando do mercado aqui pela frente. E antes de eu começar a palestra, eu quero saber quem é que estará amanhã na BIT. Levante o dedo. Vai ter uns... olha, gente, então... Eu fiz certo porque eu não fiz a mesma apresentação, tá? Então, talvez não valha a pena ir de novo, porque, no final das contas, a mensagem é a mesma, mas é um pouco diferente, né? Então, tive também esse desafio, né? Me convidaram para vir hoje aqui, amanhã na BIT, então foi difícil de tentar mudar os assuntos aqui, mas acho que a gente vai trazer. E o importante, gente, eu quero ser bastante... trazer aqui uma questão muito prática. Podem pensar que é alguma coisa muito fora do alcance futurista, né? Mas não tem nada de legalice nisso tudo. Até vendo as outras palestras, eu acho que encaixa e faz sentido, mas a gente realmente vai precisar ter um novo mindset para começar. Quem trabalha no mundo da moda vai ter que ter esse mindset renovado, senão a gente vai ficar pelo caminho. Então, começando a palestra aqui... Pessoal, deu para ver aqui, tudo que vocês viram aqui, deu para ver que é 100% digital, né? Não é nada físico, mas é algo que a gente já vem entendendo que vai ajudar muito a indústria da moda para que a gente possa ser mais sustentável, mais rápido, mais preciso, né? E trazer também muito mais qualidade para o nosso cliente e reduzir custos, que cada vez hoje também é muito importante. E aqui eu trago para vocês, né? E acho que quem é do mundo da moda que conhece, esse é o nosso processo tradicional de desenvolvimento de coleção. A gente começa com uma pesquisa, né? E há anos atrás, a nossa pesquisa ela era muito embasada em quê? Era embasada em catwalks, os desfiles, né? 2 temporadas que a gente analisava, praticamente 400 desfiles por temporada, e a partir disso a gente começa a identificar os fits, as cores, os temas, as matérias-primas importantes. Com isso a gente desenvolve uma coleção, né, busca os fornecedores, desenvolve as amostras, né, então, com o caso aqui, né, as amostras físicas, e aí fica aquele looping, né, de quem trabalha no mercado de, poxa, mas tem 2 centímetros para cá, tem 2 centímetros para lá, não ficou legal, vamos trocar o bolso, vamos trocar o botão, daí renegocia, né, e depois a gente produz, e aí a gente vai para os canais de venda. Esse processo, há anos atrás, ele durava, em média, 6 meses, né? E hoje, eu acho que o grande
desafio de todos é que a gente possa, e claro que não para tudo, mas que a gente possa ter uma parte da coleção que a gente consiga fazer todo esse processo em semanas e não em meses. E aí é que é importante a gente estar mais conectado com o que a gente tem de tecnologia, mas mais importante, gente, do que tecnologia, tecnologia é uma ferramenta e é o mais simples de todos, apesar de não parecer, mas é ter um mindset digital de quanto é importante uma integração de todos os elos e como é que a gente consegue tornar um processo muito mais rápido, veloz e produtivo, né? Então, aqui, a gente começa a olhar os pilares da moda, numa nova ótica, né? Então, aqui a gente fala de máquinas robô, mas assim, não precisamos ir longe, né? A gente tem aqui o stand de algumas máquinas, eu estava passando antes aqui, né? Por exemplo, da Silmac aqui, e a gente tem ali máquinas já 4.0, onde, para fazer o setup de um produto para outro, em que máquinas, né, analógicas, antigas, às vezes tu traz um mecânico e tu tem que parar a produção ali por um dia, você consegue por horas, né, por minutos, porque a máquina ela é configurada através do teu software, e daí a gente faz, por exemplo, lá na Renner, eu tenho uma área de pilotagem com essas máquinas. Eu produzo um colete com um tecido diferente aqui da Focus, e uma vez feito esse produto, eu posso passar a configuração dessa máquina para todo mundo que tiver essa máquina. Então, em questão de minutos, só troca a linha e já começa a produzir o produto já com todo o acerto de máquina que tu precisa fazer. Isso acaba gerando velocidade, a gente ganha tempo. Então, é algo muito interessante que a gente vai estar cada vez mais... E precisamos, né? Eu acho que esse é um convite que eu vou estar fazendo, então por isso eu digo, quem estiver amanhã na BIT não precisa participar também, é um convite que eu faço que a gente precisa pensar nisso e renovar o nosso parque fabril também, gente, porque a gente ficar do jeito que a gente está, a gente não vai conseguir sobreviver nesse novo mercado. Aí tem a simulação 3D, na qual é muito mais, eu consigo enxergar e cada vez com mais precisão eu consigo ver um produto e tem alguns casos, né, que a gente faz um produto e a gente tem a foto física do produto e o digital, e eu digo para vocês que vai ficar difícil de saber qual que é um, qual que é outro. Tamanha qualidade que já vem vindo dessa forma de digitalização dos produtos, para a gente poder simular. Integração de sistemas e processos é algo extremamente necessário, né? Então, hoje, nesse momento agora, muitos, talvez, da indústria aqui, estão atrás das facções, ou através do telefone, ou entrando em contato por WhatsApp, ou até botando já as peças, né, cortadas lá num caminhãozinho e batendo de porta em porta lá para as facções para ver quem é que tem ainda capacidade produtiva. E isso a gente está na idade da pedra, gente. No momento a gente precisa... A gente está falando hoje, o mundo todo está em plataformas digitais. Então, o que a gente precisa é criar um mecanismo simples que a gente possa conseguir enxergar e fazer a uberização da nossa indústria para a gente saber exatamente quem está precisando, quem tem capacidade produtiva para qual semana, quem tem matéria-prima disponível, né? Então, poxa, fica aí o convite para a Focus, né? A gente conseguir, através de uma API simples, pegar todo o estoque da Focus e eu ter isso disponível para conseguir saber quando vai chegar um produto que eu preciso de determinado matéria-prima, eu vou lá e já sei que a Focus tem exatamente a quantidade X de produtos que eu posso negociar e fazer cada vez mais rápido o meu produto, porque o cliente não quer esperar. O cliente quer para ontem. E se deixar para depois, já foi, né? Estava agora aqui problemas que aconteceram, problemas fora da nossa alçada, meteorológicos, né? Tínhamos problemas agora com as chuvas abundantes em Santa Catarina, e eu tinha lá uma cápsula da Rebeldes, que está super bem nas lojas, né? Mas, assim, aquilo que eu tive um problema e eu não consegui entregar, e eu entendo o meu fornecedor, não adianta entregar depois que sair o filme, gente. Depois, ninguém mais vai comprar. Então, eu tenho que ter o timing muito rápido. E não é só para Rebeldes, é para todo produto de moda, a gente precisa ter um timing muito rápido e preciso para que realmente o cliente quer, ele não pode esperar. Cocriação. Cada vez mais, acho que a importância de a gente trabalhar em conjunto, né? Olha só a riqueza que a gente teve hoje da própria equipe da Focus trazendo para a gente as tendências,
Muito de vocês, fornecedores, também viajam, visitam e sabem, veem o que está acontecendo lá fora, né? E a gente viu aqui, vi antes também uma influência no qual é super importante. Então, hoje, quem fica acompanhando só desfile, gente, está em outro mundo, né? Hoje a gente fica olhando semanalmente, lá na empresa, a gente tem um processo onde a gente, na segunda-feira, todo mundo levanta tudo que a gente viu, já tem os influencers tagueados, já sabe as tendências que estão acontecendo, a gente olha o que a gente tem em casa, aquilo que a gente tem em casa a gente tem que organizar para botar no e-commerce, para botar na porta do Gol para o cliente ver, aquilo que a gente não tem, a gente tem que sair correndo para produzir e entregar em 2, 3 semanas, e assim que as coisas acontecem. E essa cocriação cada vez mais, quando a gente consegue ouvir o cliente ou, de alguma forma, conseguir com que ele nos ajude a cocriar, cada vez mais nos dá também uma precisão maior para que a gente possa dar o produto que realmente o cliente quer. Então, coisas muito simples que a gente faz, de ouvir o cliente, de conversar com ele, de, muitas vezes, a gente conseguir... Estamos em dúvida se a gente vai para o lado A da coleção ou para o lado B. Poxa, eu tenho lá, acho que, não quero errar, tá, gente, mas mais de 4 milhões de clientes, eu sei quem são os meus heavy users, aqueles clientes que amam a minha marca Cortelli. Por que não convidá-los? E eles fazem com o maior prazer do mundo de nos apoiar e dizer, olha, isso eu gostei, isso eu não gostei, e com isso a gente também pode ouvir o cliente e conseguir, de uma forma mais precisa, entregar a coleção. Bom, outro assunto que não é muito a minha praia, mas é muito importante, sem dúvida, né? Segurança cibernética, né? Pode parar nossos negócios, e novas profissões surgem, né? Então, hoje, eu tenho pessoas que nunca fizeram uma modelagem em papel, com aquela forma que a gente fazia, né, no passado, quando eu entrei, há 25 anos atrás, quando eu comecei nessa indústria, ou com aquelas réguas especiais, tudo, mas já começaram a trabalhar no digital, né? E a gente vê que não tem, gente, e assim, ó, não tem. Gostaria de achar alguém que saiba fazer 3D e trabalhar no 3D. A gente vai precisar formar. Então, dentro de casa, a gente vem formando. A gente, semana retrasada, ou há 2 semanas atrás, fizemos com o Senai C-Ticket a gente fez um trabalho em conjunto e a gente conseguiu botar 160 colaboradores da Renner e da indústria, dos nossos fornecedores, para conhecer a ferramenta e começar a trabalhar. E muitos dos nossos colaboradores, sem a gente pedir, eles estão começando a ir atrás dos assuntos e trabalhar em conjunto. Então, acho que a gente vai ter também uma nova leva de profissionais, e aí o mais interessante é que não é substituir o profissional que a gente tem hoje pelo profissional digital, mas sim a gente trabalhar em conjunto, que isso sim é que realmente traz a diferença. Porque aquele conhecimento... o pessoal da Janete já chegou aqui, a Florinda estão aqui, né? Então, está ali a Janete e a Florinda são da minha equipe ali, a Janete é da parte de DTP, e a gente tem lá, depois eu ia falar no final, mas já estou falando agora aqui, né? Então, a gente tem a Ana Cléia, que é uma senhora que trabalha há mais de 30 anos fazendo essa modelagem. E quando a gente coloca ela junto com o Cairê, que é um cara totalmente digital, que inventou o escaneamento de corpos no Brasil através do iPad, os dois juntos é que fazem a diferença. Ela passando conhecimento para ele e ele passando conhecimento para ela. E aí, a gente também trabalha realidade aumentada, né? Eu acho que é algo que a gente começa a ver muito as pessoas trabalhando no Instagram, em TikTok, e acho que a gente tem uma grande oportunidade de também começar a trabalhar nisso, e eu vou mostrar mais a seguir para vocês, na prática, como é que a gente está trabalhando nesse assunto. E, claro que não vou ficar chovendo no molhado, todo mundo sabe, mas a informação é super importante. Então, assim, quando a gente fala de informação, a questão é que dados a gente tem de monte, e a gente tem que cuidar para não ter uma obesidade de dados e não trabalhar com eles. Tem que identificar quais os dados são relevantes, como é que a gente vai fazer e tentar buscar para cada coisa que a gente está fazendo o que no final das contas vai me ajudar no meu processo. Para a gente poder escolher o que é legalzice, que eu falo lá na Renner, né, daquilo que realmente é uma inovação. Né? Você sabe o que é a diferença entre
invenção e inovação, né? Invenção é uma coisa nova, só que eu não sei exatamente para quê. Agora, inovação é algo que eu faço diferente, que me traz mais produtividade, que me traz mais resultado. Então, a gente tem que estar sempre cuidando disso, porque no meio do caminho, e assim, gente, é muito fácil, né? E assim, faz parte do jogo, a gente muitas vezes entrar numa legalzice, numa invenção, e acabar não chegando na inovação que é tão necessária para o nosso negócio. Bom, então aqui eu trago aqui algumas coisas, como eu já falei, redes sociais que a gente acaba utilizando muito, né? E é uma ferramenta muito importante. E hoje eu tenho a possibilidade de buscar através de uma ferramenta, né, que é a nossa parceira. Ele vai olhando o mercado, nos e-commerces do mercado, ele me traz quantidade de coletes, de jeans, de cores, de produtos, e vai me trazendo a tendência. Olha, esse site aqui tinha 2% de coletes, agora chegou a 8%. Gente, isso está acontecendo na Europa, vai acontecer aqui. Então, a gente pode passar antes de começar a trabalhar com isso, né? E a partir desses estudos é que a gente começa a olhar, então, naquela reunião semanal, e a gente vê o que precisa fazer, o que a gente não tem, e a gente vai direcionando o nosso mercado. E aqui tem uma questão que eu até faço uma provocação para todos aqui, né? Matérias-primas digital. Nós aqui, né, com apoio principalmente da Janete, aqui, a gente comprou uma máquina que depois eu vou mostrar para vocês ela em prática aqui, mas é uma máquina onde eu consigo tirar foto e é um equipamento que consegue mostrar exatamente todas as texturas do meu produto. E a gente tem um outro equipamento que ele consegue ver identificar as questões físicas desse produto, e com esses dois equipamentos eu consigo digitalizar e colocar no nosso sistema, e eu consigo realmente ter uma precisão muito grande de como é que vai ser o caimento nesse corpo, né? Então, eu consigo colocar até a gramatura, de acordo com a gramatura, vai mexendo no caimento, e eu consigo saber, antes de produzir, exatamente como é que vai ser o caimento desse produto. E eu digo, gente, assim, e espero que esteja certo nesse ponto, que aquela minha máquina lá que a gente comprou, e que não foi barato, né, Janete? Eu espero que em 2, 3 anos ela vá para o museu. A gente tem um museuzinho lá da Renner com as coisas, porque cada um que fornece tecido já vai mandar para mim o tecido digital, né? Porque assim, assim que a banda toca, gente. A gente começou a fazer o trabalho ali. No primeiro ano foi muito difícil, né, Janete? 50% só de aproveitamento. No segundo já está. E eu tenho uma marca hoje, que é uma marca esportiva, que 100% dos produtos eu estou trabalhando somente com tecido digital e fazendo amostras digitais, e está indo muito bem, obrigado. Vocês vão dizer, mas é simples. É uma coisa, sem dúvida, temos que começar pelo simples. Mas agora a nossa meta é a gente fazer o rollout para marcas para o feminino e para o masculino. E nós vamos ter que entregar isso em 2024 também. E aqui, eu acho que quando a gente pega um sistema como esse, que é o CLO, né, que a gente está vendo ali na tela, ele já traz a base de modelagens, mais de 3.000 bases de modelagem, você só coloca no seu tamanho, e as coisas começam a ser muito mais rápidas, muito mais simples de fazer. Então, aqui é só um exemplo, tá, de um tecido que ele foi digitalizado, e a gente vai mexendo nas características dele. Tu coloca ali qual é a densidade do tecido, como é que ele é, e você começa a ver como é que vai ser o caimento dele na nossa cliente depois da roupa, quando pronta. E aqui, a gente tinha... E acho que é uma questão que a gente vai percorrer sempre para sempre, né? E nunca vai ter a modelagem perfeita e ideal. Mas a gente, no passado, a gente comprava manequins de biotipos europeus, trazia, importava, né? E não encaixava muito no que a gente vê o biotipo da mulher brasileira. Então, pensando nisso, a gente, junto com a equipe da Janete, o Cairê, a gente fez, junto com universidades, a gente conseguiu escanear mais de 1.500 corpos. E aqui, né, eu vou usar a palavra que a Janete fala para dizer aqui, né, o nosso exército da moda. Então, são os nossos soldadinhos aqui, que são corpos reais, né? Então, vocês vão ver ali
no infantil, né? É um menino. Qual é a criancinha que não tem aquela barriguinha, mas aí quando pega um manequim que não foi descaneado de corpo, está aquele barriga tanquinho, né? Então aqui a gente tem um produto muito mais real do nosso cliente e a gente melhorou muito a modelagem baseado nisso tudo. Então aqui tem vários corpos, a gente também tem uma marca que é Curve Plus Size, que a gente também fez o escaneamento dos corpos, e esses mesmos avatares que foram feitos 3D, né, feitos de espuma, né, a gente consegue também fornecer para os nossos fornecedores. Então, hoje, o meu fornecedor que está na Ásia, o meu fornecedor que está em Santa Catarina, que está em São Paulo, onde ele estiver, a gente vai vestir exatamente no mesmo manequim e a gente vai olhar o produto e, muitas vezes, não precisa trazer a próxima amostra. Baseado nesse manequim aqui, a gente já consegue acertar o assunto e conseguir andar com mais propriedade. Aqui também é o nosso sistema CLO. Então, aqui é uma peça real que a gente tinha da nossa parte esportiva do Get Over. Quando vocês olham essa parte em vermelho, ele está simulando, pela densidade do produto, como é que vai ficar na cliente. Então, quando a gente olha ali que tem bastante vermelho, aquilo ali vai estar apertando, vai estar incomodando. Então, baseado nisso, automaticamente já se consegue mexer um pouco a modelagem e aí a gente já vê o resultado de como é que vai ficar. Então, sem eu precisar fazer uma peça, para depois ver que essa peça não foi confortável para a cliente, eu faço o ajuste. Olha a diferença do como que era essa peça antes e como essa peça ficou depois de fazer o ajuste digital. Com isso, de novo, tempo, sustentabilidade e, melhor que tudo, é uma melhor vestibilidade para o nosso cliente. E ali é legal também, né, gente? Não sei se vocês repararam, mas eu não gostei ali do vermelhinho que está ali na ponta. Então, como é que eu vou fazer para mudar? Num clique de botão, eu já troco ali. Acho que eles vão trocar ali, ó. E eu já coloco o azul e eu já estou vendo como é que isso vai funcionar. Aqui também, então, isso é um produto que já saiu desse CLO, né? Depois de toda feito no nosso sistema. Ele ainda é digital, ele não é físico, mas dá para enxergar ali todo o caimento, todas a textura, dá para enxergar exatamente como é que ele vai ficar, com uma precisão muito boa. E aqui, então, é só para mostrar para vocês como é que é o nosso novo apresentação da coleção, que a gente chama lá na Renner de Line Review. No passado, a gente tem ainda, a gente tem os equipamentos da loja na nossa sede, onde a gente faz toda a coleção e apresenta a coleção. No caso do Get Over, a gente já está fazendo toda a digital. Então, a gente coloca as peças aqui, a gente tem a simulação de como é que isso vai ficar nos nossos equipamentos na loja, e o importante é que, se por acaso eu vi que essa parede não ficou muito legal no visual merchandising, num clique de botão eu já troco a cor e consigo botar o produto. Então, o que a gente ganhou aí de velocidade e de trabalho em cima dessa ferramenta, e se vocês forem olhar, isso a gente começou em 2019, Janete, 2020, né? Não me lembro exatamente, né? Agora, o primeiro protótipo disso, gente, era uma coisa meio Minecraft, meio Roblox, né? E a gente foi evoluindo e chegou nisso, e tenho certeza, hoje tu consegue enxergar até o avesso desse produto, e tenho certeza que daqui a 2 anos a coisa vai estar melhor ainda. E quem sabe a gente vai estar lá com os nossos óculos, conseguindo enxergar o produto ainda com um pouco mais de precisão do que a gente tem hoje. Aqui é só para trazer que a gente fez um evento, né? E aqui, esse evento é só para que a gente possa identificar o que a gente pode fazer. E eu vi também na palestra, 2 palestras anteriores aqui, falando muito de influencers, o quanto que essa nova geração usa o Instagram, né? Então, assim, vocês sabiam que, em média, né, os nossos adolescentes, eu tenho 2 em casa, né, eles passam até 10 quilômetros só em telinha por dia, passando assim, ó, do Instagram, né? Depois vai para o TikTok, e aquele negócio não para nunca. Daí eu passo lá às 3 da manhã, bato na porta, né, no final de semana, quando pode, né, digo, está na hora de dormir. Então, assim, esse pessoal fica... Então, esse pessoal aqui vai consumir de uma forma diferente. E quem sabe um dia a gente vai ter um produto que eu vou estar passando e realmente eu possa ter essa parte de... só um pouquinho, inteligência aumentada, né, que a gente consiga fazer.
E a gente fez uma experiência, são experiências que a gente vem trabalhando para ver o que vai acontecer. Porque eu entendo assim, cada vez mais, acho que a gente vai estar trabalhando, e já também foi trazido aqui na questão do digital, né? Uma parte física, outra parte digital. E quem começa a separar muito isso, já se sabe que é dos anos 80, dos anos 90. Porque quem é mais novo, às vezes nem sabe, começa no físico e termina no digital e vice-versa, não sabe onde é que eles estão. Então, esse tipo de produto, onde eu tenho um produto físico, mas eu vou conseguir, com a realidade aumentada, é essa palavra que me fugiu, eu vou conseguir mostrar e começar a apresentar novos produtos. E aqui eu trago um pouco do que está rolando aqui. Acho que, então, a gente pega uma marca, como todo mundo conhece aqui, do grupo da Tommy, né? Agora me perdi no nome aqui, mas olhem só, isso aqui também é digital, e eles fizeram o seguinte, eles definiram que, imaginem, a Tommy vende para o mundo inteiro. Imaginem quantos mostruários eles tinham que fazer para vender esses produtos para todos os países, devem ser mais de 100 países. Eles decidiram que agora, o que vai acontecer? Você vai comprar esse produto através de uma tela digital. E mais do que isso, a apresentação de coleção, que hoje na Renner a gente também faz de uma forma física lá, no nosso, com os equipamentos de loja, eles fazem nessa tela, que é uma tela digital, e já mostra toda a visual merchandising e como é que vai ficar numa loja, e conseguem mexer nisso tudo. Imagina o quanto que eles ganharam em termos de redução de custo, sustentabilidade, todos os produtos que não precisam ser fabricados, que depois não tinham o que fazer com eles. Só que, para isso, gente, aí eu acho que é um ponto muito importante que a gente precisa ter. Pô, já vou aqui, mas eu vou passar um pouquinho, tá? Um ponto muito importante que a gente precisa ter é a confiança entre todos os elos da cadeia, né? Desde o cara que fez lá o fio, faz o tecido, que produz a roupa, que me entrega. Hoje a gente tem o custo e o tempo que a gente tem só para dizer que está ok, né, fazer uma auditoria que não agrega valor nenhum para o nosso cliente no final, é enorme, gente. Então, se a gente consegue romper essa barreira, a gente consegue trabalhar de uma forma, todo mundo confiando, mas confiando, quando sabe aqueles 100 metros, 400 metros com barreira, que a pessoa vai lá, não, é o outro, aquele que entrega com passar o bastão, tem que passar o bastão na mão, não é jogar o bastão para o outro pegar. Se a gente conseguir passar o bastão, a gente vai conseguir fazer esse trabalho contínuo com toda a cadeia de uma forma muito mais simples, mais rápida, com menos custo. E aqui só mostro para vocês, né, umas máquinas que a gente tinha no nosso CD, agora a gente já achou um parceiro para fazer, mas é uma máquina que ela não usa água, né, a gente até é dos parceiros aqui do ano passado, eles estiveram conosco aqui, né? Então, a gente é uma impressora, só que não é de papel, é de tecido, e eu consigo customizar e fazer. Então, a gente conseguia fazer 700 camisetas, que ficava a camiseta pronta, e eu podia estampar 700 camisetas e tu pode customizar. Isso, 700 por turno, né? Então, a gente tem essa máquina, depois descobriu que realmente o nosso negócio não é indústria, nosso negócio é varejo, né? Nosso negócio é moda, entregar para o cliente, a gente está conseguindo parceiros para fazer isso. Mas, cada vez mais, a gente vai ter que trabalhar com novas tecnologias que entreguem, né? Então, assim, vocês lembram quando morreu lá o Pantera Negra? No outro dia, todas as camisetas do Pantera Negra que eu tinha na loja evaporaram, né? Então, assim, com questões de dias, 2, 3 dias, a gente consegue fazer esse produto e botar na loja. Então, esse timing é que a gente vai precisar trabalhar em conjunto para ver como é que a gente consegue fazer da melhor forma possível. Aqui é a primeira coleção 100% digital que a gente apresentou, isso foi em 2021. Né? Então, assim, a gente fez ainda na época do Covid, daí como é que a gente vai fazer a apresentação se a gente não vai conseguir ter o contato físico? Então, a gente criou isso aqui e foi bem interessante. Também foi um teste para a gente muito grande de poder fazer todos esses produtos que existiam fisicamente na loja e conseguir passar para o nosso cliente como é que eles eram digital. E aí a gente também criou uma coleção que é 100% digital, ou seja, você entrava no nosso site, escolhia a peça, essa peça aqui, ó, e essa peça ela ainda não existia fisicamente.
E aí a gente conseguia, a partir da sua compra, que a gente começava a fazer a demanda. Até acho que foste tu, né, Magalhães, que fez essa peça aqui para a gente aqui, nessa época. Então, começar a trabalhar também sob demanda junto com os nossos fornecedores. E aqui, gente, fica, para finalizar, acho que os nossos grandes desafios que a gente tem, como eu falei principalmente antes, acho que trouxe um monte de tecnologia, né, gente? Agora, esqueçam a tecnologia. Tem gente que consegue fazer isso muito bem e faz na mão, mas a questão é ter um mindset digital de como é que a gente pode fazer as coisas melhores, mais rápidas e mais eficazes. Confiança entre os elos, né? A gente vai ter que confiar muito, a gente vai ter que sentar e a gente vai ter que abrir planilha para ver preço aberto, para ver como é que a gente consegue melhorar. Existe, assim, a gente fez um trabalho agora com 6 fornecedores parceiros e a gente botou uma consultoria lá para a gente trabalhar melhor. Gente, a gente conseguiu, em produtividade, a gente reduziu o tempo de produção em 30%. Tá? A gente também conseguiu, em retrabalhos, mais uns 30%. Isso aqui, hoje, o cliente está pagando, mas, no futuro, o cliente não vai pagar. A gente precisa trabalhar assim, e a gente conseguiu reduzir muito o tempo de todo esse processo, que também acaba reduzindo o custo para toda a cadeia. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente, pensar aquela forma assim, eu comprar, no caso de uma Renner, 10 mil peças, né? E a gente bota e faz o infesto de 10 mil metros de tecido, depois a gente vai lá, faz o corte, daí a gente manda para a facção. A gente fez em lotes menores. Parece que não é, mas é muito mais rápido também, e a gente conseguiu comprovar isso. Só que isso precisa realmente um mindset diferente de toda a cadeia. Engajamento e aceleração digital por parte dos fornecedores. E aí, gente, assim, nós, Renner, hoje, a gente é o maior licenciado da América do Sul nessa tecnologia do CLO. E, às vezes, eu vejo grandes empresas pensando se vão entrar ou não vão entrar nessa era. Gente, o tempo já passou. Está na hora de entrar todo mundo e é para ontem. Tá? Acho que a questão da integração de sistemas eu já falei para vocês, né? E acho que cada vez mais eu poder ter uma plataforma para que a gente possa trazer os passos da cadeia, né? Eu consigo ver exatamente. A gente faz de uma forma muito manual ainda, mas eu consigo, através de um PLM qualquer, que a gente consiga ver o ciclo da cadeia. Eu vejo com o meu fornecedor que, ok, ele precisa se organizar em termos de matérias-primas, eu vou comprar 4 mil calças. Agora, eu preciso já definir que a calça vai ser todas elas slim, ou vai ser todas elas mom, ou eu posso chegar e ele me dizer o seguinte, essa semana daquele pedido que a gente fez, ela está entrando para o corte. Tu confirma que vai ser esse, ou a gente pode mudar a lavagem, ou a gente pode mudar o detalhe, ou a gente pode mudar o fit. Essa flexibilidade é que a gente vai precisar fazer com a cadeia, porque o cliente está cada vez exigindo outra coisa. E a gente precisa acompanhar. Senão vai ser um produto que eu vou entregar e o cliente não quer, e esse produto vai ficar lá na nossa loja parado, e eu não vou conseguir fazer novos pedidos para o meu fornecedor enquanto eu não conseguir vender isso. E ainda, pior de tudo, eu vou vender com desconto. Então, imaginem o quanto de markdown, que é a redução de preço que eu faço, que não agrega valor em toda essa cadeia que a gente faz quando a gente entrega um produto que o cliente não quer. E isso também não é sustentável, porque pela mesma quantidade de matérias-primas eu posso agregar muito mais valor em toda a cadeia quando eu estou com o produto certo, vendendo a preço cheio, do que quando eu estou vendendo um produto remarcado. E aqui a gente tem a visibilidade dos insumos disponíveis, como eu falei, melhoria no processo, renovação do Parque Fabril, acho que é algo que a gente vou tentar conversar melhor amanhã também, porque a gente tem que buscar formas, né? Eu fico pensando aqui, né, gente? A Renner, nós temos mais de 20 mil colaboradores. Vamos colocar aqui, em média, cada colaborador aqui, ele tem mais uma pessoa que depende dele, né? Uma família que está precisando disso, que depende disso. Quando eu começo a contar todos os fornecedores que estão aqui junto conosco nessa cadeia, eu digo para vocês que, diretos e indiretos, a gente acaba gerando, no mínimo, 500 mil empregos, que deve gerar aproximadamente quase, não sei se 1 milhão, talvez um pouco menos, de pessoas que dependem disso tudo. Então, se a gente começa a mostrar isso para o governo de uma forma, essas taxas enormes que a gente tem de importar maquinário,
de importar tecido, tudo que a gente importa, para outros que têm plataformas digitais não estão pagando zero, e a gente está destruindo o emprego no Brasil, é a única forma de a gente conseguir trabalhar é com isonomia fiscal, onde todo mundo paga a mesma coisa, e não precisa aumentar o preço do outro, é só reduzir o preço de quem está fazendo aqui dentro. E assim também a gente conseguir trabalhar com maquinários mais produtivos, que sejam mais sustentáveis e reduzam o custo e deem mais velocidade para o nosso negócio. Então, acho que a gente tem que começar a entrar e mostrar para o governo o quanto que isso é benéfico, porque a gente não pode perder. Eu estou falando só da Renner. Imagina quanto que tem aqui só hoje, vamos passar aqui durante esses próximos 3 dias, quantas empresas que tem muitas pessoas que dependem disso, e a gente precisa fazer a coisa ser muito melhor para que realmente a indústria nacional continue prosperando e trabalhando. E são fortes, tá? E parabéns a todos. Somos todos heróis aqui. Quando eu entrei na Renner de trainee em 98, a indústria ia acabar. E daí, 99, 2000, toda a década de 2010, toda a década de 2020. E não vai acabar, gente. Não vai acabar porque a moda é aqui, é agora. A gente não pode ficar esperando a coisa vir lá do outro lado do mundo. A coisa tem que ser daqui. Então, só que a gente precisa não só se apegar à questão de é mais rápido fazer no Brasil, mas a gente precisa trabalhar melhor de todas as formas. A tecnologia tem que se movimentar para fazer um trabalho melhor em conjunto. Então, aqui as oportunidades que eu já trouxe aqui, eu acho que tem essas questões de filtros que a gente vê no Instagram. Quem sabe a Renner um dia vai ter um percentual do nosso trabalho aqui, a gente também vai ter somente digital, que a gente vai estar... eu hoje tenho um filho meu que tem 12 anos, e eu gasto mais no Fortnite comprando skin digital do que na Renner comprando produto para ele, né? Então, assim, é um mercado enorme que existe e está aí disponível para todo mundo. E ficam assim, a gente fica olhando, poxa, como é que vai ser essa questão, né, dos NFTs. Eu não acredito em NFT de quem compra lá um NFT de um quadro por milhões, mas eu acredito que daqui a pouco, uma Renner, daqui a uns anos, a gente pode, sim, na hora que você compra esse produto físico, você recebe junto um código de barras que você vai ter uma NFT para você trabalhar lá, vamos ver, para te botar lá no teu Fortnite, ou quando tu for fazer uma call e tiver lá, tu vai estar com a mesma blusa que tu vai ter no teu avatar. Eu acho que isso é muito possível, muito provável, e a gente tem que estar preparado para isso. Ali também eu mostrei aqui a Renata, que é a nossa influencer digital, tem bastante seguidores, não vou dizer porque eu não me lembro agora quanto, mas é muita coisa que a gente tem. E aqui, por último, é aquilo que eu já falei, né? A Anacleia ali, o Cairê Digital, os dois trabalhando em conjunto. Eu acredito que é assim que a gente vai conseguir realmente vencer e melhorar a coleção, porque, no final das contas, gente, se a gente não entregar aquilo que o cliente quer, desculpa, passei aqui, se a gente não entregar o que o cliente quer, a gente vai ficar pelo caminho. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é com foco muito grande em que eu vou agregar de valor para o meu cliente. E se não passar nesse crivo, deixa legalzinho para lá e vamos adiante. Acho que era isso, Renato. Eu trouxe aqui um pouquinho do nosso trabalho. Temos muita coisa para fazer e acho que depende só da gente começar a se organizar como indústria para que a gente possa realmente pensar que não tem um novo caminho e a gente ir para a direção correta. Muito obrigado. Obrigado, Henri. Você praticamente já falou tudo. Eu tinha elegido algumas perguntas aqui, a gente também já está com o tempo esgotado. Vou te fazer pelo menos uma para justificar o cachê, o Jacques não querer baixar meu cachê aqui, então. Como que você enxerga os maiores desafios para a gente colocar tudo isso em prática? Porque a gente já percebeu o quanto que vocês andaram, todos esses desafios que vocês passaram, né, com as equipes. E para todo mundo que está aqui, né, a gente olha isso daqui, a apresentação é magnífica aqui, o que a gente viu é totalmente inovador, acho que poucos têm acesso a esse tipo de informação, é muito interessante, acho que para todo mundo. Como que a gente materializa, né? Como que colocamos em prática na cadeia toda, até conosco? Você deu alguns exemplos, estoque disponível e tudo, mas na prática mesmo, né? Como que a gente viabiliza? Eu vou usar um jargão, tá, que infelizmente tem que usar, que é o seguinte, gente. A gente tem para mim, o AC/DC, que é o antes do Covid e o depois do Covid, tá? E assim, a coisa não vai voltar ao que era. Se a gente quiser achar que é só voltar a fazer o que eu fazia para ter aquele resultado que eu tinha no passado,
a gente vai ficar pelo caminho. Então, acho que o mais importante é a gente ter um mindset de pensar diferente, de ter a colaboração como mais importante, né? E assim, vou te dar um exemplo, né? Até questão de maquinários aí. Começou o fornecedor a ligar para mim e saber, olha, estou vendo aqui, estou pensando em comprar uma máquina para fazer estamparia, né? Que daí eu trago lá, compro da Fox, compro de quem for e consigo estampar mais rápido para vocês. Eu disse, poxa, interessante. Daí liga 2, liga 3, não, só um pouquinho, gente. Uma máquina dessas são milhões e milhões de euros. A gente precisa que cada fornecedor tenha uma máquina dessa. A gente precisa se organizar melhor, né? A gente tendo uma máquina ou 2 máquinas, a gente consegue fazer para todos os fornecedores. A gente vai ter que começar a pensar não como o meu concorrente, mas sim como o meu aliado, como é que a gente reduz o custo, como é que a gente ganha melhor os recursos. Isso é só um exemplo do mindset digital que precisa mexer. E é o mais complicado de fazer. De todos eles é o mais difícil. E eu também, eu estou há 25 anos na Renner, gente. Assim, quando a gente vai fazer uma mudança, até não posso falar mal, porque eu tenho que cuidar. Quando a gente diz umas coisas lá, a pessoa sai correndo e diz, não, calma, vamos antes pensar um pouquinho melhor como fazer. Mas eu vejo muita gente resistente achando que as coisas vão voltar ao que eram. Se ficar assim, a gente vai ficar pelo meio do caminho. Agora, se a gente pensar de uma forma em conjunto, unindo os elos e vendo como é que vai ser as coisas, a gente faz uma coisa muito diferente, né? E a gente vai se fortalecer como toda a base de fornecimento, sem dúvida. Eu acredito muito nisso. E é legal porque, no início, quando a gente tem uma reunião lá com os nossos fornecedores, que são os nossos estratégicos, e eu trazia esse assunto, eu via que não vinha. A coisa mais difícil que tinha era, eu tenho um problema aqui na calça jeans do Passante. Eu nunca tinha visto o que eu vejo hoje. A gente senta para falar dos problemas e um fornecedor que é concorrente do outro diz assim, ó, sabe que tu tem que fazer isso para ajudar, para resolver. Então, estou começando a ver que a concorrência não está do lado, né? A gente se fortifica quando a gente começa a trabalhar em conjunto. Então, acho que é esse mindset que vai levar ainda um bom tempo, mas eu vejo que a gente já vem trabalhando nesse sentido com todo mundo, né? E é o engajamento de empresas grandes como uma Focus, como uma Renner, como uma Silmac e demais que estão aqui, que vão ter que puxar isso tudo, né, junto com algumas entidades, como o IDV, como a BIT, a BVTEX, para que a gente possa fazer essa virada. Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigado, Henri. Obrigado, gente.